Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Oralab com apoio da ABC, muito focado para a gente colocar o antirracismo como vetor de competitividade para os tomadores de decisão no mercado de cosmético, algo que vai muito além das narrativas que geralmente se faz. E para esse episódio especial, a gente tem uma pessoa muito querida que é a Raquel. Minha amiga, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Oi, gente, tudo bom? Bom, eu me chamo Raquel Arraes, eu sou uma mulher cariri, uma mulher indígena, né, dessa etnia. Eu moro aqui na cidade do Crato, que fica no extremo sul do estado do Ceará, numa região chamada Cariri, que também leva o nome do meu povo. Como eu digo, eu sou muito bem plantada na Chapada do Araripe, né? Que é esse território lindo que a gente tem aqui. Eu sou jornalista de formação, atualmente eu faço doutorado também em comunicação, sou idealizadora e gestora da Escola de Ancestralidades Cariri, que é um espaço de produção de conhecimento, fomento de conhecimento nas comunidades indígenas aqui do meu território. Então é uma alegria estar aqui com todo mundo. A alegria é nossa, viu? E parabéns pela jornada que é admirável. Parabéns, viu? Minha amiga, pra gente começar, queria te fazer duas perguntas, já a combo, pra gente já começar a fritar aqui a cabeça. Primeiro, o que que é beleza na sua visão, tá? E de segundo, a partir dessa tua definição de beleza, você se sente representada pelo mercado? Pelo mercado de beleza? Sim. Raoni, eu sempre digo para as pessoas uma coisa: eu sou bonita há pouco tempo. Eu sempre fico dizendo isso, né? Às vezes, como você é bonita, eu sou obrigada, isso tem pouco tempo, né? Porque mulheres indígenas, assim como mulheres negras, né? Elas são consideradas bonitas há pouquíssimo tempo, né? Nós passamos aí por um racismo muito grande. Então, eu não me lembro, criança, adolescente, as pessoas estarem dizendo, como você é bonita, como você... E nem me via em canto nenhum, né? Então, essa perspectiva de que a beleza, para além da beleza branca, ela é muito recente, né? Inclusive, ela não só é recente, como a gente tem que dizer que foi a comunidade negra que construiu esse outro paradigma, né? Foi a comunidade negra que conseguiu aí furando as bolhas, né? Principalmente na indústria cultural, né? Principalmente no mainstream, que aí foi colocando outras formas, né, de ser, de se vestir, de usar o cabelo, de usar maquiagem, né? E aí isso passou a ser considerado bonito, né? E, obviamente, tinha demanda de mercado para isso, começou a ter demanda de mercado e começou né, a se pensar nesse outro público. Então, assim, a gente tem aí tem um paradigma de beleza, que é, obviamente, que a gente sabe, né, uma beleza branca, que é uma beleza europeia, que é uma beleza restrita, né, a maioria desse mundo, se a gente for olhar assim, né, vamos olhar o mundo, né, quem são os corpos que habitam esse mundo? Não são corpos brancos, né? A maioria das pessoas não são corpos brancos. Então, a gente tem um paradigma de beleza que é um paradigma violento, que é um paradigma imposto durante a colonização dos muitos territórios e que a gente passou aí muito tempo sofrendo racismo, né, sofrendo todo tipo de violência. Então, hoje, beleza para mim, né, eu acho que, principalmente em relação às mulheres, né, estou no corpo feminino, né, então, essa é de onde eu falo, essa é a minha experiência, são as mulheres poderem hoje olhar para si e se reconhecerem, né, na sua potência, porque a gente ainda tem que pensar que existem os corpos racializados, né, corpos indígenas e corpos negros de mulheres mais velhas e mulheres maduras, que ainda sofrem ainda mais violência por serem mulheres maduras. Então, hoje, mulher de qualquer idade, seja uma menina, seja uma jovem, uma mulher adulta, uma mulher madura, olhar para si, ver sua potência, né, e escolher os seus caminhos, né, mulheres indígenas, mulheres negras, isso para mim isso para mim é beleza hoje, porque ainda disputar a beleza
é um campo muito, muito difícil, né? Quando a gente vai para o mercado. E não me sinto representada, obviamente não, né? Quando eu olho para as revistas, enfim, para os muitos lugares, eu não vejo mulheres como eu, né? Eu não vejo mulheres com o jeito, assim, o formato do meu rosto, né? Tom de pele, né? A maneira que eu sou, de onde eu venho, né? Não tem isso, né? Até o meu sotaque, né? Até o meu sotaque, que por muito tempo, né, também foi considerado feio, né? Uma forma de pessoas não letradas falarem, né, ignorantes. Então, quando a gente abria a boca, né, consequentemente, a gente era taxado de mais ignorante, né, que a gente não sabia falar pelos nossos maneirismos, né, pelo nosso sotaque. Tudo isso. Então, se eu tenho um sotaque na minha forma de falar, eu também tenho um sotaque na minha forma de ser, né? A minha aparência, o meu jeito de ser é o meu sotaque, né? Então, eu não vejo isso por aí, né? Eu não vejo esse sotaque por aí, né? Gostaria de ver mais. Então, todas as vezes que eu vejo assim alguma mulher parecida comigo, eu fico assim, né, na televisão, eu fico magnetizada, eu fico olhando assim, eu fico muito magnetizada. Gente, o que seria, né, ter visto desde criança essa imagem, né? Então, é isso. Nossa, e você trouxe alguns pontos tão legais, Raquel. Eu vou querer até puxar um gancho, porque de fato, quando a gente fala de beleza, e é uma pergunta que o próprio mercado não sabe responder, e fiz isso algumas vezes, e você olha a cara do pessoal ali do tipo, cara, não olha pra mim, eu não quero fazer cara de não sei. Ele tem um efeito muito perverso até nessa construção entre aquilo que a gente é, ou imagina ou deseja, né? E você colocou um ponto muito legal dessa relação de fato, né? A gente se considera bonita há muito pouco tempo, isso é perverso, né? A gente se manifesta em potência há muito pouco tempo. Como é que na sua visão, e compreendendo toda essa visão fantástica que você trouxe, a gente consegue decolonizar um pouco, né? Tirar um pouco esse paradigma do objeto exótico e dar, não sei se podia ser, ia ser lindo ser uma mudança de chave, mas caminhar para uma lógica de quebrar esse estereótipo, esse paradigma de que o belo é o que está lá em cima e não na realidade do mundo. Sim, eu acho que eu acho que tem, acho que a gente pode pensar aqui, né? A gente tem pouco tempo para pensar juntos, mas a gente poderia pensar de duas maneiras, né? Primeiro, em relação às nossas comunidades, né? Como é que as nossas comunidades elas podem se decolonizar, né, nesses paradigmas de beleza. E aí, na minha perspectiva, é a gente se olhar, né? A gente se olhar, a gente se ver, a gente se ouvir mais, a gente se escutar mais, ler mais uns sobre os outros, né? Se consumir, vamos dizer assim, né? É, por muito tempo, os colonizadores, né, falavam que os povos tupis eram povos canibais, porque existiam diversos rituais, principalmente quando as pessoas morriam, né, de comer as cinzas, né, daquela pessoa. Aquilo ali era uma forma de você absorver a energia do outro, né, de você tomar para si o que era de bom para o outro. E aí isso foi relatado das formas mais absurdas e horríveis possíveis, né? Que um come o outro, enfim, não era nada disso. Então, eu acho que a gente poderia fazer essa autofagia, né? Que os tupis, eles nos ensinam, que é isso, que é a gente poder se alimentar das boas coisas da nossa comunidade, inclusive isso, né, da nossa estética, da nossa beleza, para que a gente crie imunidade.
A gente cria imunidade contra a colonização. Porque contra a colonização a gente só pode criar imunidade. A gente não tem muito o que fazer, né? A gente está dentro de um mundo colonial. Então, como é que eu crio imunidade? Como é que eu crio contra-feitiços? Né? O que é que os tupinambás faziam de contra-feitiço? Então, se alimentar das nossas boas coisas para que a gente possa se ver e possa se reconhecer como belos, como potentes, né, dentro da nossa comunidade e andar imunizado, né, como se fosse uma vacina pelo mundo, né, e andar imunizado pelo mundo, né. Isso para as nossas comunidades. Porque também eu tenho muita raiva, Rony, porque a gente faz tantas coisas legais e a gente mesmo não se escuta, né? A gente não lê, alguém lança um livro, a gente não lê, a gente lança um podcast, as pessoas não escutam, né? Aí precisa vir a branquitude para nos legitimar, para aí sim os nossos nos legitimarem também, né? É tão terrível isso, né? Uma lógica ainda tão colonial. Então, é isso, né? A gente cria imunidade dessa forma, né? A gente cria olhares bonitos, compassivos e belos a nosso respeito dessa forma. E para os tomadores de decisão, eu acredito que é assim, né? É, eu acho que quanto mais você conhece o diverso, mais o teu mundo se amplia. Essas pessoas, se elas, poxa, elas são tão viajam tanto pelo mundo, né? Conhecem tantas coisas, né? Tem tantos recursos assim para se expandir, né? Por que se expandir apenas dentro do seu mundo? Se expanda também dentro dos muitos mundos que existem dentro desse grande mundo. Então, quanto mais você faz isso, mais tu se expande, tu se amplia, tu cria avenidas psíquicas, tu cria avenidas internas do teu mundo interno. Né? Então, tu só tem a ganhar. Só tem a ganhar quando tu conversa com pessoas pretas, quando tu conversa com pessoas indígenas, quando tu vai para os territórios periféricos, sejam rurais, sejam urbanos, ribeirinhos, de muitos tipos. Né? E quanto mais tu se amplia nesse diálogo, nessa troca de alteridade, mais você, inclusive, né? Mais você pode ampliar até o que tu quer, que se for lucro, tu amplia. Né? Se for rede de conhecimento, tu amplia. Né? Se for o que tu quiser, tu amplia. Porque o mundo é relação, o mundo é feito de relação. Então, me parece que se navegar sempre por dentro de uma mesma bolha é muito pouco. Está perdendo. O mundo tem muito mais para oferecer, né? As relações são muito mais poderosas e potentes do que isso. Né? A Faria Lima que tem medo do que no espelho perde, né? Ela só perde, não tem outro argumento, ela só perde, né? E aqui você colocou um ponto que é legal, que aí eu não sei se isso vai ser um desabafo ou uma pergunta, mas eu gostaria muito de ouvir você nesse ponto. É, principalmente quando o mercado ele esquece, né, dessas relações, ele esquece também que ele se torna absolutamente incoerente. Primeiro na relação de oferta demanda-produto. Acho que isso é uma coisa de fato, né, pouquíssimas pessoas se sentem representadas de fato por um mercado que deveria representar a totalidade desses perfis, né? Beleza é singular sempre. Mas também numa indústria que ela é altamente sustentável, né? Ela é extremamente, vamos dizer assim, a favor de se colocar como o guardiã das boas práticas dos cuidados ambientais. Ela de forma literal esquece de quem é o guardião do território, de quem é o guardião do bioma e de quem é o guardião de fato daquele que a gente chama de território brasileiro, que são os povos tradicionais, os ribeirinhos, os quilombolas, quem fez o negócio acontecer, vamos falar assim. Porque né, numa conversa que a gente estava tendo antes, que você comentou, né, de como o racismo ambiental afeta e de como a indústria, por ser também muito racista, esquece
não tem pesquisa para pele negra, muito menos. Tem raríssimas pesquisas para pele preta, mas raríssimas pesquisas, ou nenhuma, para pele de uma comunidade ribeirinha, ou para uma comunidade indígena, ou para uma comunidade que não seja, vamos dizer assim, sudestina. E num ambiente onde a gente está, de fato, com uma crise climática, o estresse térmico ele é perverso. Ou seja, de novo, é uma indústria que se fala sustentável e que exclui de forma direta, reta e sem nenhum porquê a base de todo o país. Queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Desculpa, eu não sei se foi uma pergunta, se foi um desabafo, se foi racional, mas eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, que é uma coisa que me incomodou muito, e fico muito feliz que tenha me incomodado, porque eu não tinha parado para pensar se Sim, não fosse essa troca. sim. Que é isso, né? A gente estava falando sobre as mudanças climáticas e como, por exemplo, as ondas de calor produziram estresse térmico, né? Produziram e produzem estresse térmico, mas que esse tema ele só se tornou relevante porque o Sudeste começou a fritar. E aí, como a gente tem o império fritando, aí a gente tem uma preocupação em relação a isso. Entretanto, nós que estamos aqui no território do semiárido brasileiro, né, nós atravessamos altas temperaturas todos os anos. Por exemplo, esse ano, 2024, vai ser um ano de seca, porque a gente tem o El Ninho aí, né? Então, toda vida que tem o El Ninho, a gente tem o aumento da temperatura do Atlântico e a gente tem a diminuição de umidade aqui nessa região do globo, né? Que pega a gente. Então, esse ano as temperaturas ainda vão ser mais altas. Né? Se a gente enfrenta temperaturas altas, a gente esse ano vai ser mais alto. Entretanto, isso não é algo desconhecido para nós. Né? Isso não é algo desconhecido para nós. Isso vai ficando pior devido às mudanças climáticas e devido ao agronegócio. Né? O agronegócio vai entrando aqui. Não só isso, também as empresas de tecnologia para a produção de energia limpa, que isso também é um outro tema muito, muito amplo e que a gente, enfim, pode conversar depois, mas que está se transformando num ecocídio aqui para Caatinga, a produção de energia limpa, está derrubando as florestas para colocar as eólicas de pé. Então, a gente sempre atravessou essas grandes temperaturas, nós sempre tivemos contatos com esse estresse térmico, mas isso nunca foi preocupação para ninguém. Não é preocupação por quê? Porque nós que estamos aqui na Caatinga, principalmente, nós que estamos aqui no semiárido, nós somos os povos e o bioma que mais sofre racismo no Brasil. Isso é tranquilo e calmo. Não, eu duvido que tenha alguma pessoa que vai dizer assim, não é. A Amazônia, inclusive, tem fundos internacionais contra o desmatamento na Amazônia. Né? A gente tem leis de proteção, por exemplo, da Mata Atlântica. Quando o Pantanal queima, a gente tem assim toda a imprensa nacional cobrindo o Pantanal. Mas nós temos hoje, pelo menos, 51% da cobertura vegetal da Caatinga desmatada e ninguém fala sobre isso. Para você ter uma ideia, a gente tem na Constituição a gente tem o artigo 255, que versa sobre os patrimônios naturais do Brasil. A Caatinga não está inclusa no artigo 255, de proteção aos patrimônios naturais brasileiros. Só para a gente começar daí, a gente não está na Constituição. Então, a gente não está na Constituição, a gente não está na mídia, né? A gente não está na lembrança das pessoas, e as mudanças climáticas continuam incidindo sobre nós, o estresse térmico, né, continua incidindo sobre nós. Então, o que faz com os nossos corpos? Nós não sabemos. Né? A gente só sabe o que a gente consegue relatar no dia a dia, né? As pessoas indo para o hospital, pessoas morrendo, pessoas, né? Mas o que faz com os nossos corpos? O que faz com a nossa beleza, né? O que faz, o que faz com a nossa pele, né? A gente não sabe, como tu estava dizendo, né? Muita coisa a gente não sabe.
Então, então é isso, né? Quando a gente fala assim sobre ampliar o mundo, é ampliar o mundo mesmo, né? É colocar todo mundo para dentro. Né? Não é colocar um e outro, né? Falar hoje da Amazônia é algo que pega bem. Por que, que não? Por que, que falar da Caatinga não pega bem? Talvez porque aqui a gente tenha muita gente preta, muita gente indígena, e a gente tem um bioma tão diferente, né, que as pessoas não conseguem compreender. As pessoas têm uma visão colonial do que é floresta. O que é floresta? Floresta amazônica. Mas a Caatinga não é considerada floresta. Né? Caatinga não, e ela é uma floresta, mas as pessoas nem disso sabem. Então, a gente tem muita visão colonial que impede que a gente acesse os conhecimentos e as potencialidades que existem nesse território. Então, é muita coisa para se conhecer dentro do Brasil, viu, meu povo? É isso, o Brasil, quando vai para além do Sudeste, ele é mágico, né? Ele é mágico. Ele é mágico. Minha amiga, caminhando para o final, com bastante pesar, porque tá mágico, tá fantástico essa nossa conversa. Com todo esse universo que você trouxe pra gente de saberes, que eu acho extremamente importante, até pra gente poder falar o que é sustentabilidade ou não, até pra gente falar o que é inclusão, ou interação, ou coexistência, e a partir disso a gente poder falar de beleza, que esse é um ponto importante, né? Não fazer engenharia reversa, começar do início e fazer um excelente arroz com feijão de coexistir. Que dica e que puxão de orelha você daria para um tomador de decisão que está ouvindo a gente e pode estar pensando, mais uns militantes falando que a gente tem que cuidar de preto, cuidar de índio, essas coisas todas, isso não dá dinheiro, blá blá blá. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu já entendi na minha vida, né, que a gente fala para pouquíssimas pessoas, né? A pessoa tem que ter um olho para ver. Ela precisa ter alguma coisa que ela escute o que tu fala, escute o que eu falo e aquilo ali ressoe e faça sentido, né? Então, é algo misterioso que todos nós temos, que habita em nós, que me ouvir falar, ou te ouvir falar faz sentido. Não é com todo mundo, né? Esse mistério que repousa não está em todo mundo. E eu fico muito, muito, muito tranquila a respeito disso, né? Então, para quem faz sentido, né? Para quem faz sentido o que a gente está falando, e que outras pessoas estão falando, na verdade, eu quero dizer que a gente não tem muito mais tempo. A gente não tem muito mais tempo. A biosfera ela está colapsando. A gente fica de um lugar para outro, falando sobre outras coisas, pulando o carnaval, não tenho nada contra isso, eu vou curtir o meu carnaval, né? Mas a verdade é que a biosfera está colapsando. E a biosfera colapsa para todas e todos e todes. A biosfera não colapsa só para mim, que estou na Caatinga, ou não só para tu, Raoni, ou não só para as manas, para a galera que está nas comunidades aí, por exemplo, comunidades da Zona Leste de São Paulo, que eu não conheço, quero conhecer, tenho muita vontade de conhecer, a ZL, né, como chama. Ela colapsa para todos. Óbvio que ela colapsa diferente, né? Eu, por exemplo, o meu povo, como eu te disse, já está sentindo os efeitos das mudanças climáticas quando a gente já tem aqui na Bahia e no Pernambuco territórios de clima árido. Nós não tínhamos território de clima árido no Brasil, a gente tem clima semiárido. E o nosso semiárido é um dos semiáridos mais chuvosos do mundo. Né? Entretanto, a biosfera está colapsando e quem ainda não percebeu isso está completamente dissociado da vida e do mundo e das relações. Então, eu acho que fomentar, né, conhecer os territórios, né, produzir
produzir ações eficientes, principalmente que permita que as comunidades tenham ferramentas, tenham recursos para manter a floresta de pé, é hoje a coisa mais bonita, rica que a gente pode fazer para o mundo, para a gente, para os filhos, para os netos, para quem quiser, é manter floresta de pé. A gente não tem muito mais solução. Por mais que a gente ache que vem aí uma IA, vem uma inteligência artificial que vai trazer, não. A solução, ela é a solução que sempre foi, que é plantar floresta ou manter floresta de pé. Então, para quem essa conversa faz sentido, e para quem acha que pode contribuir com isso para o mundo, se dá isso para o mundo, eu acho que é fazer intervenções, né, estar em territórios onde pessoas que cuidam de floresta continuem a cuidar de floresta, dar as ferramentas para isso, né, promover isso, porque não tem jeito, né? Tá batendo aí na porta, ó, toque, toque, toque. Aí, assim, é isso. Ou entende ou não entende. Perfeito. E ESG não vai salvar ninguém, né? É para fazer o básico de olhar pro território. E, minha amiga, para fechar com chave de ouro, por que seus ancestrais se orgulham de você? Eu acho que os meus ancestrais se orgulham de mim porque porque eu os honro, reafirmando a minha existência, né? A minha existência não é só minha, né? Se eu tô em pé nesse planeta, é porque muitas portas foram abertas, né? Pelos meus ancestrais, pelos meus guias, né? É porque outras pessoas me dão condição. Então, apesar de eu estar falando aqui contigo, Raoni, e parece que sou eu que estou falando, mas eu falo a partir de um contexto coletivo. O que eu aprendi porque muitas pessoas me ensinaram, uma comunidade inteira me ensinou. E eu não estou falando só de humanos, eu estou falando da floresta também. Então, no momento em que eu afirmo minha existência, eu afirmo a existência do meu coletivo, que eu acredito que é isso que os meus ancestrais se orgulham, é de estar aqui falando do meu povo, falando da caatinga, falando do semiárido, dizendo que nós existimos, resistimos, né, estamos aqui. Temos, inclusive, as soluções, muitas das soluções para as mudanças climáticas que já estão e que ainda hão de vir, nós aqui, milenarmente, estamos num território onde nós atravessamos altas temperaturas, onde nós sabemos captar água, sabemos manejar água, onde nós temos diversas tecnologias apropriadas a climas áridos, semiáridos, a climas de alta temperatura, porque não se engane, o mundo vai se transformar num grande semiárido. É isso que o mundo vai se transformar, num grande semiárido. E quem já está no semiárido sabe disso e sabe manejar. E sabe quais são as ferramentas que se utilizam. Então é isso, acho que os meus ancestrais têm muito orgulho. Eu disse, tomara, né? Eu tomara que eles estejam aí. Ah, mas com certeza tem, minha amiga. Raquel, eu queria te agradecer imensamente por essa aula, foi fantástico, foi emocionante. Espero que você tenha gostado como a gente gostou. Eu gostei, achei demais, gente. É isso, né? As pessoas sempre me chamam para conversar sobre pauta indígena, ninguém nunca tinha me chamado para conversar sobre beleza, sobre estética, pensar a partir disso tudo, né? Nos confinam nesses lugares, né? Então, eu agradeço muito por você me desconfinar, né, desse lugar e me provocar para pensar e falar outros assuntos, Raoni. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Espero que esse seja o primeiro de vários para a gente sempre pensar nesses universos de, que demandam a coexistência. Isso é muito importante. Raquel, muito obrigado, viu? De novo, foi emocionante. E obrigado você também que ficou até agora com a gente. Muito em breve, mais episódios incríveis como esse para vocês. Até já!